Meus amados irmãos, o capítulo 4 de João, do versículo 5 ao versículo de número 16 da palavra do Senhor, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, nos traz uma referência tremenda, pois ali estava o encontro do povo judeu, representado por Jesus, e também os samaritanos, representado pelaquela mulher, pois diz a Bíblia que Jesus estava cansado, da viagem de evangelização, e ele senta à beira do poço, pois estava com sede. E vem uma mulher, por volta da hora sexta, isso significa entre meio-dia e 2 horas da tarde, a mulher ela vem tirar água para cuidar dos afazeres de casa. Pois bem, Jesus vai e pede a ela água para beber, porque humanamente Cristo estava com sede. E ela diz: como pode tu, sendo judeu, pede a mim água, eu que sou uma mulher samaritana? Ok. Jesus vai e diz a ela: mas se você souber o dom daquele que lhe pede água, você era quem pediria água e eu lhe daria água para jorrar a vida eterna. E ela disse: Senhor, como é que tu podes tirar água? Pois o poço é profundo e vejo que o Senhor não tem corda para tirar água. Jesus estava falando da água espiritual. Que água é essa, pastor? O Espírito Santo de Deus. E a água é a palavra de Deus, pois a palavra ela serve para lavar a alma e o espírito, para branquear, para santificar a alma daqueles que estão pecaminosos, pois Cristo ele diz, chama o teu marido. Ela humildemente ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Jesus responde para ela: sim, dissesse bem, porque já tivesse 5 maridos, e o que tu estás agora também não é teu. Primeiro eu queria meditar com vocês sobre esse conflito entre samaritanos e judeus. Pois bem, esse encontro é uma vitória para o Evangelho de Cristo, pois os judeus e os samaritanos não se entendiam desde os tempos do rei Oséias, que era rei em Israel. E diz a palavra que Oséias ele trouxe para Samaria, o povo que da Síria, da capital de Samaria, e também ele trouxe o povo babilônico por volta de 722 a.C. Você vai encontrar isso em 2 Reis, capítulo de número 17, versículo do 3 ao versículo de número 6. E houve a mistura entre o povo samaritano junto com o povo babilônico. Então, com isso, houve uma mistura populacional, nós podemos assim dizer. Então houve essa separação entre o povo judeu e o povo samaritano. Em 2 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 24, a Bíblia vai dizer que o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Curta, de Ramate e de Sefavéia, para habitar em Samaria, por volta de 880 a.C. E eu vou colocar um vídeo aí, irmão, que esse encontro nos fala de algo espiritual, mas um pregador ele traz na sua pregação uma mensagem de conotação sexual. Veja a primeira parte do vídeo. Jesus chega para essa mulher e diz: pode me dar um pouquinho d'água? Estou com sede. Aqui essa mulher, na beira do poço, ela está longe do seu pai, está longe do seu marido, ela está num ambiente feminino, é papo de mulher, é coisa de mulher. E o estrangeiro que para por ali, principalmente masculino, ele é uma presença, ele está fora de lugar. E aí ele fala com essa mulher e ela percebe que ele é judeu. Então ele não somente está fora de lugar, mas ele não devia estar lá mesmo, porque ele é judeu e ela é samaritana, ela é daqui.
da escória. Aliás, eu tenho dito sempre, né, que um judeu naquela época, ele agradecia a Deus de manhã. Obrigado, porque eu não nasci mulher, não nasci cachorro e não nasci samaritano. Viram aí como o homem ele distorceu a pregação de João 24, Jesus com a mulher samaritana? Porque Jesus ele queria quebrar, não é, aquela cultura, não é, aquele paradigma que existia entre os judeus e os samaritanos. Jesus queria quebrar essa barreira que existia para que o Evangelho, pois a Bíblia diz que o Evangelho ele foi pregado, anunciado, ele está sendo pregado para todos. E o homem ele traz uma conotação sexual entre a pregação de Cristo. Um pregador que se diz pregador, mensageiro da palavra de Deus, vem distorcer a palavra a esse ponto, porque quando Cristo ele diz, olha, se você souber o dom daquele que te dá água de beber, você era quem me pediria. Ele está falando da palavra, ele está falando quando a palavra ela entra, ela vai lavando, ela vai purificando, ela vai santificando, e a gente vai querendo ter mais sede, e a gente vai buscar na fonte, no poço que é a palavra do Eterno. Não tem nada a ver com conotação sexual. Agora, um fariseu desse vem pregar a mensagem de Deus de uma forma dessa. Veja mais um trecho do... Conversando com a mulher está conversando com ele. E ela diz assim, bom, o senhor não tem como pegar a água do poço. Então, dessa água aí é que o senhor não está falando. Que água é essa que o senhor está falando? Que água viva é essa? Aí Jesus diz assim, versículo 13, quem beber desta água do poço terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher diz, então, Senhor, me dê dessa água. Eu quero essa água. Aí Jesus vira para ela e diz, então, cadê o seu marido? Vai buscar o seu marido. Aí ela, que tem a ver o meu marido com tudo que a gente falou até agora? Aparentemente não tem, mas tem. E essa mulher demonstra que ela sabe conversar, e sabe muito conversar. E ela sabe o que está acontecendo, e ela fica um pouquinho ressabiada e diz assim, eu não tenho marido. O que ela está dizendo é, eu estou livre, não se preocupe, eu não tenho marido. Porque lembre-se, em Israel, aquela cultura, mulher é propriedade do pai e depois que casa é propriedade do marido. O marido que não quer mais a mulher, coloca na calçada, mas fica de olho, porque o primeiro que tocar nessa mulher por quem ele pagou um dote de alguns camelos, ele vai lá cobrar camelo também de indenização. E aí a mulher diz assim para Jesus, eu quero essa água, eu vou contigo, me dá essa água. Então cadê o seu marido? Ela entende que Jesus está dizendo, mas você é comprometida, alguém vai vir reclamar a posse? Ela pensa isso. E ela diz, não tem marido, ninguém vai vir reclamar a posse. Pois se você ler, não é? João capítulo 4, versículo do 5 ao versículo de número 30, de forma nenhuma você vai encontrar uma mensagem de conotação sexual, muito pelo contrário, quando Cristo ele diz, olha, se você souber, não é, o dom daquele que te pede água para beber, você era quem pediria. E a realidade é essa, eu lhe daria água da fonte da vida. E a mulher disse, dai-me de beber, Senhor, porque eu não quero mais vir a esse poço pegar água, né, para que eu faça, para fazer os meus afazeres de casa e nem saciar a minha sede. Ela estava falando da sede carnal, da sede física, e Jesus estava falando da sede espiritual. Quando Jesus manda que ela traga o seu marido, é porque também o evangelho era para o lar dela, para a casa dela. O evangelho tinha que ser pregado também para os seus entes queridos. Então não tem conotação sexual, de cunho sexual. Muito pelo contrário. Nós vamos ver aqui a Jesus já pronunciando o evangelho de Cristo Jesus através do Espírito